Seja bem-vindo à quinta aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei introduzir o conceito de derivada de f em x0. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Observe esse gráfico e lembre-se, né, que se você está acompanhando aqui as aulas do curso de limites desde o início, que esse gráfico aqui, o que ele representa, gente? Ele representa uma função que tem aqui, ó, um correspondente de A em f que não se apresenta dentro do gráfico da função. O que isso quer dizer? Que a função aqui, ela não é contínua neste ponto aqui. E se nós quisermos calcular o limite desta função neste ponto, nós vamos ter que atribuir a ela um correspondente em y que seja adequado para que ela seja contínua neste ponto. E este correspondente em y nós chamamos de L, que representa o valor necessário para que a função seja contínua neste ponto e que corresponda a A de forma adequada. Sempre que nos encontrarmos nesta situação, nós vamos definir que o limite da função quando x tende a um determinado valor em x, que aqui estamos chamando de A, vai ser igual a L, que representa o correspondente em y adequado para que a função seja contínua no ponto em que desejamos estudá-la. Agora, quando nós tivermos uma função que ela é contínua no ponto no qual estamos estudando o limite, nós vamos ter o quê? Que a função f é contínua em A. Se ela é contínua em A, nós dizemos que o limite dela é o quê? Limite de f de x quando x tende a A é igual a o f de A. Observe, dependendo do material didático que você estiver utilizando, no lugar do A estará escrito P. É a mesma coisa. P, A, H, não importa. O A aqui se refere a um valor em x. Agora, observe este outro gráfico que nós temos aqui. O desenho da função f e o traçado da reta tangente, que toca em dois pontos a nossa função f. Ela toca aqui no primeiro ponto, que estamos chamando de M, e no segundo ponto, que estamos chamando aqui de N. E observe que nós temos aqui, ó, um triângulo composto pelo quê? Simples, ó, a base do triângulo é o valor inicial de x e o valor final de x. O valor inicial, estamos chamando aqui, ó, de x inicial ou x0. O valor final é o quê? É o valor inicial em x mais a variação de espaço que há entre o ponto inicial e o ponto final de x. Portanto, x0 mais a variação em x, que é o ΔX. Em y, nós temos a variação em y aqui, que é o quê? Nós temos o f de x0, que é o quê? É o correspondente em y do x inicial, do valor inicial de x. E o f de x0 mais a variação em x, que é o ΔX, que é o correspondente em y do último ponto aqui em x, que é o quê? x0 mais ΔX. Então, ó, estes dois pontos aqui em f, o que eles formam aqui? Eles formam um cateto oposto, porque o que a gente tem aqui, gente, é um triângulo. Este triângulo que possui um ângulo, um coeficiente angular. Este aqui é o coeficiente angular da reta tangente, que toca a função f nestes dois pontos, no ponto M e no ponto N. No ponto M, a gente tem o quê? Ó? Ponto inicial em x, ponto inicial em y. No ponto N, a gente tem o quê? Ó? Ponto final em x e o ponto final de y. Agora, o que isso tem a ver com limites? Simples, gente. Se nós desejarmos estudar o limite desta função no ponto aqui, ó, em que nós temos o valor x inicial e f de x inicial, que é o f de x que corresponde ao valor inicial aqui para x, nós vamos ter que estudar o coeficiente angular da reta tangente e vamos ter que prestar atenção neste ponto M. Por quê? Porque o limite aparece de forma natural quando se tenta definir a reta tangente neste ponto inicial aqui, M, que é o primeiro ponto que ela toca o gráfico da função f. E observe, ó, que este coeficiente angular, ele é o coeficiente angular deste triângulo. E se a gente quiser saber o valor deste ângulo, o que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar que esse coeficiente angular aqui, que é o coeficiente angular dessa reta, vai ser igual ao quê? A tangente desse ângulo. A tangente do ângulo é o quê?
ele é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou o seno sobre o cosseno. Isso vai ser igual ao quê? A variação de y dividido pela variação de x. A variação de y a gente já tem, que é o quê? É f de x0 mais a variação de x, ou Δx, menos f de x0. Qual é a variação de x? A variação de x é o x final menos o x inicial, portanto, Δx. Com isso, a gente pode dizer que o limite, ele vai ser o quê? Ele vai ser a derivada do f de x0. Portanto, ó, a derivada do f de x0, ou f' de x0, vai ser igual ao limite da variação de y dividido pela variação de x, quando o limite de Δx tende a zero. Isso vai ser igual ao limite de f de x0 mais Δx menos f de x0 sobre o Δx, quando o limite de Δx tende a zero. Agora observe, você pode já ter visto essa fórmula aqui com outras configurações, como as que eu vou apresentar aqui, ó. F' de A é igual ao limite de f de A mais h menos f de A sobre h, quando o limite de h tende a zero, ou F' de P é igual ao limite de f de P mais h menos f de P sobre h, quando o limite de h tende a zero, ou ainda f' de x0 é igual ao limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando o limite de x tende a zero. Bom, qualquer uma dessas configurações está correta. A configuração muda de acordo com o material didático que você tem em mãos. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido aqui tudo que eu tentei transmitir nessa aula, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.